Senhoras, senhores, espíritas ou não, católicos, evangélicos, muçulmanos, pessoal do candomblé, da umbanda, quimbanda, todos são muito bem-vindos a este trabalho. Recebam de Deus e que Deus nos conserve em sua paz. Estamos, mais uma vez, somente para agradecer, nada pedir, só agradecer. Estamos lendo o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2, Manifestações Físicas e Mesas Girantes. 60 é a questão. Chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Uma das espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas das últimas. O efeito mais simples é um dos primeiros a serem observados. Foi a do movimento circular numa mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes. E nem podia ser de outra maneira, desde que são efeitos naturais. Teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Aqui tem uma nota do tradutor que leremos no final. Esse fenômeno entrevê durante algum tempo a curiosidade dos salões, que depois se cansaram e passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. 2 foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, a moda que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, e que prodigiosamente lhe dedicaram 3 ou 4. Para as pessoas sérias e observadoras, foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e por isso devemos tratá-la com maior desenvolvimento. E tanto mais quanto apresentando esses fenômenos de sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. 61. Para a produção do fenômeno é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiuns. O número dos participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil,
pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Aqui vamos encontrar uma segunda nota do tradutor. Os médios gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer uma experiência, numa reunião basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como as causas do fenômeno eram ignoradas, indicavam-se numerosas precauções, depois reconhecidas como inúteis. Por exemplo, a alternância de sexo, o contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária, porque se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, mas a experiência mostrou a sua inutilidade. A única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento do silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência quando o efeito demora. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da capacidade mediúnica dos participantes. 63. Acrescentamos que a forma da mesa, o material de que é feita, a presença de metais, da seda das vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva e o bom tempo. Só o peso da mesa pode ter alguma importância, mas apenas nos casos em que a potência mediúnica não seja suficiente para movê-la. Noutros casos, basta uma pessoa, até mesmo uma criança, para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto em condições menos favoráveis, 12 pessoas não faziam mover-se uma mesinha de centro. Aqui temos mais uma outra nota do autor. Assim preparada, a experiência quanto ao efeito começa a produzir-se, e é muito frequente ouvir-se um pequeno estalo na mesa, sente-se um estremecimento como prelúdio do movimento. A mesa parece lutar para se desamarrar. Depois o movimento de rotação se inicia e se acelera a tal ponto que os assistentes se veem em apuros para segui-los. Desencadeado assim o movimento, pode-se mesmo deixar a mesa livre, que ela continua a mover-se sem contato em várias direções. De outras vezes, a mesa que se segue e se firma, ora num pé, ora no outro, e depois retoma suavemente sua posição natural. De outras ainda, ela se balança para frente e para trás, de um lado para o outro, imitando o balanço de um navio. E de outras, por fim, mas sendo necessária para isso considerável potência mediúnica. Ela se levanta inteiramente do assoalho e se mantém em equilíbrio no espaço, sem qualquer apoio, chegando mesmo, em certas ocasiões, até o forro, de maneira que se pode passar por baixo. A seguir, desce lentamente, balançando-se no ar como uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra. Isso prova de maneira evidente que não houve uma ilusão de ótica. 64. Outros fenômenos que se produzem com muita frequência, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da madeira, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e outros muito fortes,
estendem-se a outros móveis do aposento, as portas, as paredes e ao forro. Voltaremos logo a esse caso. Quando se produzem na mesa, provocam uma vibração que se percebe muito bem pelos dedos e que se torna, sobretudo, muito distinta se aplicarmos o ouvido contra a mesa. A questão da nota do tradutor, ele quer falar sobre Tertuliano. Tertuliano foi famoso doutor da igreja, nascido em Cartago. Considerado grande apologista, mas que acabou caindo em heresia, depois de havê-las condenados ardentemente. Viveu entre 160 a 240 da nossa época. Nota do tradutor. A segunda observação é a observação de Kardec sobre as mesas, sobre as pessoas, cuja mediunidade é nula. Se explica pela referência final a disposição de espírito com que participam, mesmo pessoas sem essa mediunidade específica, mas sinceras e convictas, podem participar de experiência, como adiante se verá. O que torna as pessoas negativas são as vibrações negativas de seu pensamento, que afetam prejudicialmente a reunião. Nota do autor, Allan Kardec. 3. A expressão francesa é guéridon, que corresponde a uma mesinha antiga de centro, redonda com uma perna central, única, e 3 pés na ponta. Nota do tradutor. A questão do capítulo 3, Manifestações Inteligentes, vamos deixar para amanhã, se Deus assim o permitir. Como eu disse no início, estamos aqui para somente agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre, Jesus, e aos amigos espirituais que preparam o ambiente para que nada ocorra que venha prejudicar esse trabalho. E especialmente a você, pela sua paciência, pela sua visualização e principalmente os seus comentários. Quero fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, ao seu trabalho com Vida 20, jamais Covid-19. Deus o abençoe. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Ah, uma coisinha. Hoje é terça-feira. É véspera de Natal. O Natal está bem próximo. É vida que segue.